Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer desde já o carinho da sua audiência e dizer que estamos ao vivo pelo youtube.com/Antena Esportiva, convidando você a se inscrever no nosso canal, a deixar o like e deixar também o seu comentário. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play. Reforço o convite também para acompanhar a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Siga o nosso Instagram porque já estamos chegando na marca dos 2.000 seguidores. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, tem um recado muito importante para você. É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar na Bet Nacional via Antena Esportiva é muito simples. É só você escanear o QR Code que está aparecendo no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o cadastro, quando chegar no campo código de afiliado, é só você digitar BE Antena. O código também está embaixo na sua tela no canto direito para você não ter dúvida. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Se ligou na dica? Pegou a visão? Então, Bet Nacional é a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Muito bem, antes da gente começar a falar do concurso do final de semana, eu quero parabenizar o meu amigo Laudiano, da cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. Você está vendo aí na sua tela, o Laudiano, no concurso 1048, ele acertou 13 e 14 pontos. Ele fez vários jogos, ele acertou 13 num jogo e 14 no outro. O Laudiano, que é nosso ouvinte, esse concurso foi do meio de semana. Nós, este ano, não estamos analisando os jogos dos concursos de meio de semana da Loteca. Então o Laudiano foi na intuição dele e, claro, aproveitou algumas das dicas que a gente dá aqui no Lotecando para ele conseguir esses acertos. O prêmio foi baixo porque vários apostadores acertaram 14 e 13 pontos, mas o Laudiano tá feliz da vida, tanto é que ele fez questão de nos mandar aí os testes dele, as apostas vencedoras dele. Valeu, Laudiano, um grande abraço para você e parabéns por ter alcançado aí a meta de acertar 14 pontos. Deixa eu mandar um abraço também para o Wesley da Silva, ele que entrou em contato conosco através do Facebook Rádio AE e quer tirar algumas dúvidas com relação à Loteca, porque ele é novo. Então, Wesley, na descrição tem algumas dúvidas com relação, tem alguns tira dúvidas com relação a preço de apostas,
ao fechamento também das apostas da Loteca. E para você seguir as nossas dicas é só acompanhar o Lotecando todas as quintas às 7 da noite no YouTube da Antena Esportiva, no Facebook Rádio AE e no aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play. Agora sim, vamos falar do concurso 1051 com jogos do Brasileirão Séries A e B. Confira aí. Jogo 1, Fluminense e Vasco da Gama. Jogo 2, Cruzeiro e Santos. Jogo 3, Tombense e Avaí. Jogo 4, Mirassol e Vila Nova. Jogo 5, Chapecoense e Novo Horizontino. Jogo 6, América Mineiro e Cuiabá. Jogo 7, Ponte Preta e Ceará. Jogo 8, Atlético e Flamengo. Jogo 9, Bahia e Coritiba. Jogo 10, São Paulo e Internacional. Jogo 11, Botafogo e Atlético Mineiro. Jogo 12, Goiás e Palmeiras. Jogo 13, Grêmio e Red Bull Bragantino. E jogo 14, Sport Recife e Guarani. Vamos sem perder tempo já para nossas análises de cada um dos 14 jogos da Loteca, começando pelo jogo 1. Fluminense e Vasco da Gama, clássico que será realizado neste sábado às 9 da noite no Maracanã, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o quinto colocado com 6 pontos, o Vasco é o nono com 4 pontos. Na rodada passada, o tricolor das Laranjeiras foi derrotado pelo Fortaleza fora de casa por 4-2 e o Vasco em casa acabou derrotado pelo Bahia por 1-0. O Fluminense jogou no meio de semana pela Taça Libertadores da América e aplicou uma goleada para cima do River Plate por 5-1. O Vasco da Gama teve a semana toda para trabalhar visando o clássico. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vasco vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Fluminense acumulou 86% de aproveitamento e o Vasco, como visitante, em 2023 tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de coluna 1, 37% de chances de coluna do meio e 24% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas. O Fluminense sofreu apenas 1 derrota nas últimas 14 partidas que fez em casa pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Fluminense defende uma invencibilidade de 7 clássicos contra o Vasco da Gama por todas as competições. Por sua vez, o Vasco da Gama saiu derrotado 5 vezes nos últimos 6 clássicos como visitante, enfrentando os outros times grandes do Rio de Janeiro. E o Cruz Maltino venceu 7 dos últimos 10 clássicos como visitante, ou seja, 70%, contra o Fluminense, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Cruzeiro e Santos. Sábado às 4 da tarde na Arena Independência, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O Cruzeiro é o 6º com 6 pontos, o Santos é o 11º com 4 pontos. Na rodada do final de semana passado, o Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 3-0, e o Santos venceu o América Mineiro no jogo apertado que terminou no placar de 3-2. O Cruzeiro teve a semana toda para treinar, não teve compromisso no meio de semana. Já o Santos jogou pela Copa Sul-Americana, viajou até a Argentina e se deu mal. Perdeu para o Newell's Old Boys por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Foram 3 vitórias nos últimos 3 jogos. E o Santos, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Cruzeiro tem 43% de aproveitamento e o Santos, jogando como visitante, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 28% de chances de dar coluna 2. As dicas para este jogo 2 estão aparecendo aí na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook. O Cruzeiro venceu as últimas 2 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, a Raposa venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Santos
saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante por todas as competições, e o Peixe venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Cruzeiro por todas as competições. Jogo 3, Tombense e Avaí, sábado 6h15 da tarde no Soares de Azevedo, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. O Gavião Carcará é o 11º com 4 pontos e o Leão é o 16º com apenas 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Tombense empatou com o Atlético Goianiense em 1-1, enquanto o Avaí foi superado pelo Vila Nova pelo placar de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Tombense conseguiu 1 vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Avaí vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Tombense tem 63% de aproveitamento e o Avaí, como visitante, tem 23% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 24% de chances de dar coluna 2. O Tombense venceu apenas uma das últimas 9 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. No entanto, o time mineiro defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante por todas as competições. Já o Avaí amarga um jejum de 5 partidas sem vencer como visitante por todas as competições. Tombense e Avaí se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 4, Mirassol e Vila Nova, sábado 6h15 da tarde no José Maria de Campos Maia, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. O Mirassol é o 9º colocado com 6 pontos e o Vila é o 4º com 9 pontos. O Vila Nova tem 100% de aproveitamento. Na rodada passada, o Mirassol perdeu em casa para o Novo Horizontino por 2-0 e o Vila Nova ganhou do Avaí fora de casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Vila vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vila Nova vem de uma invencibilidade de 4 partidas e foram 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Mirassol tem 55% de aproveitamento e o Vila Nova, como visitante, em 2023 tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de dar coluna 1, 33% de chances de dar coluna do meio e 37% de chances de dar coluna 2. Como vocês podem reparar, são jogos muito equilibrados neste concurso 1051 da Lotérica. O Mirassol sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. O Vila Nova venceu apenas 3 das últimas 20 partidas como visitante válidas pelo Brasileirão Série B. Mirassol e Vila Nova se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 5, Chapecoense e Novo Horizontino, sábado 8h30 da noite na Arena Condá, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. Muito bem, a Chape é a 10ª com 4 pontos, o Tigre é o 7º com 7 pontos. Na rodada passada, a Chapecoense perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1 e o Novo Horizontino vem de vitória. Bateu o Mirassol fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe catarinense conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Novo Horizontino vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, a Chapecoense tem 66% de aproveitamento. O Novo Horizontino, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de dar coluna 1, 46% de chances de dar coluna do meio e 21% de chances de dar coluna 2. Isso porque a Chapecoense venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. E a Chapecoense jamais venceu como mandante contra o Novo Horizontino em toda a história do duelo. Tá certo que foi um jogo e esse jogo terminou empatado.
Já o Novo Horizontino venceu apenas 2 das últimas 14 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. E o Novo Horizontino jamais venceu a Chapecoense na história do duelo. Foram 2 jogos com um empate e uma derrota. Jogo 6. América Mineiro e Cuiabá. Domingo, 11 da manhã, na Arena Independência, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Coelho é o último colocado com 0 ponto. Já o Dourado é o 18º com 1 ponto ganho. Na rodada passada, o América Mineiro perdeu para o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. E o Cuiabá recebeu o Grêmio na Arena Pantanal e perdeu por 2-1. O América Mineiro foi até a Colômbia neste meio de semana e empatou com o Milionários em 1-1 em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Já o Cuiabá não teve compromisso no meio de semana, então a semana foi livre para treinos. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Cuiabá vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o América Mineiro tem 80% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá, como visitante, tem 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 34% de chances de dar coluna 2. Isso porque o América Mineiro venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o América Mineiro sofreu apenas uma derrota nos 4 duelos como mandante contra o Cuiabá em toda a história. Já o Cuiabá venceu apenas uma das últimas 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A. E o time matogrossense venceu apenas 2 dos 8 duelos contra o América Mineiro em toda a história. Jogo 7, Ponte Preta e Ceará. Domingo, 11 da manhã, no Moisés Lucarelli, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 12ª com 4 pontos e o Vozão é o 15º com 3 pontos. Na rodada passada, a Ponte Preta venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, enquanto o Ceará foi até Natal e venceu o ABC por 2-1. A Ponte Preta não teve compromisso no meio de semana, diferente do Ceará, que disputou o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, perdeu no tempo normal para o Sport Recife por 1-0 e nos pênaltis sagrou-se campeão da Lampions League. Parabéns aí à galera do Vozão. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Ceará vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, a Ponte Preta tem 77% de aproveitamento e como visitante, o Ceará tem 45%. As probabilidades indicam 38% de chances de dar coluna 1, 33% de chances de dar coluna do meio e 29% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas então no próximo slide? A Ponte Preta sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, a Ponte Preta venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Ceará por todas as competições. Já o Ceará venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições e o Vozão venceu apenas 2 dos 6 duelos que fez como visitante contra a Ponte Preta em toda a história. Jogo 8, Atlético e Flamengo. Duelo de rubro-negros que vai acontecer neste domingo às 4 da tarde na Arena da Baixada pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 16º colocado com 3 pontos ganhos e o Mengão é o 13º também com 3 pontos. As duas equipes com campanhas rigorosamente iguais neste início de Brasileirão Série A. Na rodada passada, o Atlético visitou o Atlético Mineiro e perdeu por 2-1. E o Flamengo perdeu o clássico para o Botafogo por 3-2. As duas equipes
vão entrar em campo ainda nesta quinta-feira pela Taça Libertadores da América e as duas equipes vão jogar fora de casa. O Atlético enfrenta o Libertad no Paraguai e o Flamengo enfrenta o Racing lá na Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Mesma coisa o Flamengo, mesmo retrospecto recente. Como mandante na temporada, o Atlético ainda não perdeu e tem 89% de aproveitamento. E o Flamengo, como visitante em 2023, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o Atlético na coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 30% de chances da partida terminar na coluna 2. Isso porque o Atlético sofreu apenas uma derrota nas últimas 19 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Mas o Atlético venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Flamengo saiu derrotado nas últimas 4 partidas como visitante por todas as competições, óbvio, antes de enfrentar o Racing. Esse retrospecto ainda pode ser pior. E o Mengão venceu os últimos 3 duelos contra o Atlético por todas as competições. Jogo 9, Bahia e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o 14º com 3 pontos e o Coxa Branca é o 19º com apenas 1 ponto. Na rodada passada, o Bahia venceu o Vasco da Gama em pleno estádio São Januário por 1-0, enquanto o Coritiba recebeu o São Paulo no Couto Pereira e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Coritiba vem de um jejum incômodo. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Bahia tem 72% de aproveitamento e o Coritiba como visitante tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 45% de chances de vitória para o Bahia, 43% de chances da partida terminar empatada e apenas 12% de chances de vitória para o Coritiba na coluna 2. Porque o Bahia é favorito, mas aí você pode marcar também o duplo fechado, ou seja, coluna 1 e coluna do meio. Porque o Bahia sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Bahia defende uma invencibilidade de 9 duelos como mandante contra o Coritiba por todas as competições desde 2003. Já o Coritiba venceu apenas uma das últimas 20 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A. E o Coxa amarga um jejum de 4 duelos sem vitória contra o Bahia por todas as competições, jejum que incomoda o time paranaense desde 2017. Jogo 10, São Paulo e Internacional. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. Muito bem, o tricolor paulista é o 8º colocado com 4 pontos e o Colorado é o 4º com 7 pontos. Na rodada passada, o São Paulo empatou fora de casa com o Coritiba em 1-1 e o Internacional recebeu o Goiás no Beira-Rio e venceu por 1-0. As duas equipes entraram em campo pelas competições continentais. O São Paulo empatou em 0-0 com o Tolima pela Copa Sul-Americana e o Internacional ficou no 2-2 com o Nacional do Uruguai, jogando em casa pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo experimenta uma fase invicta, 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Internacional vem de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 60% de aproveitamento e o Internacional, atuando fora de casa nesta temporada, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 34% de chances de dar coluna 2. Isso porque o São Paulo sofreu apenas uma derrota
nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, São Paulo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional amarga um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o time do técnico Mano Menezes venceu 4 dos últimos 10 duelos como visitante contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 11, Botafogo e Atlético Mineiro. Domingo, 6h30 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O Fogão é o líder com 9 pontos e o Atlético Mineiro é o 10º com 4 pontos. Na rodada passada, o Botafogo venceu o arquirrival Flamengo por 3-2 e o Atlético Mineiro também vem de vitória, bateu o Atlético por 2-1. Pelas competições continentais, o Botafogo recebe a LDU Quito nesta quinta pela Copa Sul-Americana. Já o Atlético Mineiro entrou em campo pela Taça Libertadores da América e venceu o Alianza Lima por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo do técnico Luiz Castro conseguiu 5 vitórias. Já o Atlético Mineiro do técnico Eduardo Codê vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 69% de aproveitamento e o Galo, como visitante na temporada, tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 26% de chances de dar coluna 2. Botafogo com favoritismo, porque vem de uma sequência de 6 vitórias consecutivas como mandante por todas as competições. No entanto, o Botafogo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro por todas as competições. Por outro lado, o Atlético Mineiro venceu apenas 1 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Galo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 12, Goiás e Palmeiras. Domingo, 6h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 15º com 3 pontos e o Verdão é o 3º com 7 pontos. Na rodada passada, o Goiás se deu mal, perdeu para o Internacional fora de casa por 1-0, enquanto o Palmeiras venceu o arquirrival Corinthians por 2-1. O Goiás não teve compromisso no meio de semana, enquanto o Palmeiras vem de vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2-0 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Palmeiras vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E 2 empates, 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma sequência invicta, a equipe do técnico Abel Ferreira. Como mandante na temporada, o Goiás tem 90% de aproveitamento, um aproveitamento incrível. O Goiás ainda não perdeu jogando em casa em 2023, enquanto o Palmeiras, como visitante, tem 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 47% de chances da partida terminar na coluna 2. Isso porque o Goiás venceu apenas 3 das últimas 16 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Goiás venceu 4 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Palmeiras sofreu apenas uma derrota nas últimas 26 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o time paulista venceu apenas 1 dos últimos 9 duelos como visitante contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 13, Grêmio e Red Bull Bragantino. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 4 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 7º com 6 pontos, enquanto o Touro Louco é o 12º com 4 pontos. Na rodada passada, o Grêmio venceu o Cuiabá fora de casa por 2-1,
E o Red Bull perdeu para o Cruzeiro em casa por 3-0. O Grêmio teve a semana livre para treinar, não teve jogo no meio de semana. Já o Red Bull Bragantino recebeu o Estudiantes da Argentina pela Copa Sul-Americana e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Red Bull Bragantino vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Grêmio ainda não perdeu e tem 93% de aproveitamento, enquanto o Red Bull Bragantino, como visitante na temporada, acumula 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Grêmio, 33% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Pega a visão nas dicas. O Grêmio venceu 5 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. E o Grêmio jamais foi derrotado como mandante pelo Red Bull Bragantino em toda a história do duelo. Foram 2 jogos e 2 vitórias gremistas em Porto Alegre. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas uma das últimas 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, um aproveitamento baixíssimo. Grêmio e Red Bull Bragantino jamais empataram nos 4 duelos que fizeram em toda a história. Jogo 14, Sport Recife e Guarani. Equipes que já protagonizaram o final de campeonato brasileiro. Domingo, 7 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Leão é o 18º com apenas 1 ponto ganho, mas isso se explica porque o Sport só fez 1 jogo até agora nesta Série B, enquanto o Bugre é o 3º colocado com 9 pontos ganhos. Na rodada passada, o Sport Recife empatou sem gols com o Novo Horizontino, enquanto o Guarani perdeu fora de casa para o Juventude por 1-0. No meio de semana, o Sport Recife encarou o Ceará pela final da Copa do Nordeste, jogo de volta, venceu por 1-0 no tempo normal, mas acabou perdendo o título nos pênaltis para a equipe cearense. Nos últimos 5 jogos, o time pernambucano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a equipe de Campinas vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Sport ainda não perdeu e tem 96% de aproveitamento. Já o Guarani, como visitante em 2023, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 31% de chances de dar coluna 1, 21% de chances de dar coluna do meio e 48% de chances de dar coluna 2. Apesar do Sport estar invicto como mandante, vocês estão percebendo que o Guarani é favorito. Vamos saber no próximo slide as dicas que indicam o Guarani sendo favorito. O Sport Recife defende uma invencibilidade de 15 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Sport defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante contra o Guarani. Já o Guarani sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 7 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. E o Guarani jamais venceu como visitante contra o Sport Recife em duelos válidos pelo Brasileirão Série B. Foram 6 jogos em Recife, 4 derrotas do Guarani e 2 empates. Muito bem, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os 14 jogos do concurso deste final de semana da Loteca. É isso, galera. Estamos dando um ponto final em mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência mais uma vez, pedindo o seu like, pedindo para você comentar no YouTube, no Facebook, e também você pode usar o nosso aplicativo para interagir. E o Lotecando, você sabe, volta na próxima quinta-feira às 7 da noite aqui no som da Antena Esportiva. Mas eu quero te convidar a acompanhar a Antena Esportiva neste sábado. 2 jogos para você ficar sintonizado com a gente. Às 4 horas,
tem Floresta e Volta Redonda, a bola rola às 4h30, mas meia hora antes você já fica por dentro. Eu vou narrar esse jogo, estarei ao lado do Lucas Marlon e às 5h30 da tarde, nossa transmissão começando no YouTube e no Facebook, você vai ter a transmissão de Portuguesa da Ilha e Real Noroeste, pela primeira rodada do Brasileirão Série D. Rafael Randan vai dar o recado ao lado do Eduardo Leite e do Thiago Fernandes, direto do Estádio Luso Brasileiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.